E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para você notícia, trazendo para você informação no dia a dia da política. E hoje, dia 28/12/2019, eu tenho algumas informações aqui fortes para trazer para você. Pois acaba de aumentar a tensão entre Brasil e Venezuela. E o negócio começa a ir para um outro capítulo, começa a virar a página agora essa situação aí, e começa a ter um outro tipo de tratativa entre Brasil e Venezuela. O Brasil prendeu alguns militares da Venezuela e a situação ficou feia, porque a Venezuela pediu esses militares de volta. E o Brasil acaba de mandar uma mensagem forte para a Venezuela. Meu amigo, eu vou contar isso para você agora, que é muito forte isso. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Quero convidar você a deixar a curtida e vem comigo. E aí pessoal, olha eu aqui de volta com vocês. Então, Venezuela, como vocês sabem, foi um país que eu cobri durante muito tempo, os acontecimentos dentro da Venezuela, então conheço muito bem a situação do país, como tenho amigos que moram na Venezuela, como eu disse para vocês. Antes de toda essa crise, eu tinha uma viagem marcada para a Venezuela. Mas o assunto aqui na minha vida pessoal. Na semana passada, a Venezuela acusou o Brasil de dar apoio a um grupo responsável por ataques a 2 bases militares dentro da Venezuela. E esses ataques que aconteceram nessas bases militares da Venezuela, houve armamentos que foram tirados e houve algumas pessoas também que vieram a óbito. Então foi ataque sério. Comentei até com vocês que houve vários anúncios que estava entrando em ação o tal do Exército de Libertação da Venezuela, que eu comentei com vocês, que é um exército formado por pessoas que abandonaram a Venezuela e foram para o Peru e foram também para a Colômbia. Alguns passaram pelo Brasil e depois foram para a Colômbia. Mas o que acontece? O que eu quero já passar aqui de cara para vocês? A situação da Venezuela é séria. Os moradores, os cidadãos da Venezuela não têm mais aquela esperança de uma intervenção externa. Então eles acreditam agora que se vão ter a libertação de alguma maneira, tem que ser de forma interna, tem que acontecer de dentro para fora. Então eu vou passar algumas situações aqui para vocês interessantes, para vocês entenderem agora a real situação da Venezuela hoje. Então semana passada houve esse ataque, a Venezuela acusou o Brasil, dizendo que é culpa do Brasil, porque essas pessoas que atacaram vieram do Brasil, e conta-se que pode ter sido verdade, eles passaram por Roraima, mas vieram do Peru e outros vieram da Colômbia. Então estão conversando e entraram pelo Brasil. O ataque aconteceu no estado de Bolívar, e houve toda essa situação. Porém, conta-se que em retaliação, como a Venezuela acusou o Brasil, e o Brasil negou qualquer participação nesse assunto, conta-se que logo um pouco depois, o Brasil prendeu 5 soldados militares do Exército Bolivariano em território brasileiro. Isso se tornou notícia, isso se tornou manchete, todos vocês ficaram sabendo, A Venezuela mandou esses soldados, certamente, para caçar as pessoas que entraram dentro da Venezuela. Eles invadiram o Brasil sem autorização. Isso aí, em outro dado acontecendo alguma coisa maior, poderia ser até mesmo um ato de guerra, pois a Venezuela não pode mandar militares para dentro do solo do Brasil. Isso não pode acontecer. Então, meu amigo, se prepara, porque o Maduro não imaginava que isso aconteceria. Ele manda os soldados para cá, o Brasil prende os soldados da Venezuela, e olha o que aconteceu. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Olha aqui que eu vou passar para você agora, olha. Horas depois do anúncio de que o governo da Venezuela teria iniciado os procedimentos para pedir que o Brasil entregue os 5 militares venezuelanos detidos na fronteira, o Itamaraty informou em nota, observa bem, a Venezuela pediu para o Brasil entregar os soldados. Mas o Itamaraty informou em nota que os soldados vão solicitar refúgio no país. Ô, meu amigo, agora o Maduro vai ficar doidinho mesmo, Agora o Maduro vai ficar doido, meu irmão. Por quê? Ele esperava que o Brasil fosse devolver o soldado, mas o Brasil disse não iremos devolver o soldado, porque os soldados que vieram para cá disseram que vão pedir refúgio aqui. Aí o que aconteceu? Entrou agora uma nova narrativa. Eles estão dizendo que esses 5 soldados participaram dos ataques dentro da Venezuela, mas não é isso que está indicando. Está indicando que esses soldados vieram ao Brasil, parece caçando as pessoas que atacaram, mas quando chegaram aqui resolveram abandonar o Maduro. Meu irmão,
O Maduro, ele governa pelo medo, ele governa pela força. O que acontece dentro da Venezuela hoje são atos terríveis, né? Que o mundo todo está vendo, está denunciando, mas ninguém faz nada, né? Porque a Rússia apoia Maduro, a China apoia Maduro. E eu vou contar para vocês uma coisa aqui que talvez muitas pessoas não saibam. Se tem uma coisa que eu fiquei triste com a situação aqui do Congresso do Brasil, uma das coisas, tem muitas coisas que nos deixaram tristes, mas essa situação da Venezuela, né? A Venezuela não estava deixando entrar ajuda humanitária para o povo que estava passando fome, como todos vocês ficaram sabendo. Aí, como não tinha comida na Venezuela, e a Colômbia não queria vender para a Venezuela não conseguia comprar nem de Curaçao, porque estava uma base dos Estados Unidos em Curaçao. Ele não conseguia comprar comida. Não conseguia comprar comida por parte nenhuma, né? Eles poderiam comprar pela Guiana, mas a Guiana também tem uma treta lá com o Maduro, que não venderia comida para o Maduro de jeito nenhum. Então o que o Maduro fez? A única saída seria o Brasil, né? Então eles tentaram uma série de acordos, e aí foram alguns parlamentares do Brasil até a Venezuela fazer um acordo com o Maduro, e aí o Brasil tem vendido comida para a Venezuela. Tem vendido comida para a Venezuela, mas essa comida não vai para o povo, vai apenas para os soldados do Maduro, para as milícias do Maduro, mas o povo continua na fome. Então é uma coisa horrível, no meu entender, o governo não deveria ter permitido que esses caminhões de comida passassem para a Venezuela, visto que era apenas para alimentar o exército e não o povo que realmente estava passando fome. Então uma coisa triste é o meu pensamento. Se você não concorda, tudo bem. Olha aí, segundo o governo de Nicolás Maduro, eles teriam envolvimento em um assalto a um destacamento das Forças Armadas, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza. Olha o que disse o Jorge Arreaza. Antes, não tinha nada a ver com ataque. Eram apenas soldados, que talvez estavam perdidos no Brasil, mas foi Maduro que mandou. Mas agora, estão dizendo que estavam envolvidos no ataque, para dizer que são criminosos e têm que voltar para o país. Olha aí, abre aspas. Os 5 militares venezuelanos localizados em territórios brasileiros, durante patrulhamento de rotina na fronteira, foram recebidos nesse sábado, dia 28 de dezembro, pela Força Tarefa Logística Humanitária Operação Acolhida, dentro do Brasil, que o Brasil tem a Operação Acolhida, onde iniciarão os procedimentos para a solicitação de refúgio no Brasil. Isso aí, né? A exemplo de outros militares venezuelanos em situação similar, a Força Tarefa tem prestado relevante serviço no atendimento aos imigrantes venezuelanos na fronteira norte do Brasil, sendo reconhecido e premiado internacionalmente, tá? Internacionalmente. Desculpa, pessoal, isso aqui é o Brasil se pronunciando sobre a questão, porque na nota não estava aqui, sobre quem estava se pronunciando sobre isso. Então, o que acontece aqui? A situação é séria, o Brasil demonstra que esses 5 soldados vão ficar no Brasil, e olha que todo militar que tem a chance de abandonar o Maduro, abandona. Não sei se vocês lembram, no período que a ajuda humanitária estava indo para a Venezuela, a quantidade de soldados que estavam na fronteira e fugiram para a Colômbia. Outros fugiram para o Brasil. Foi contado que foram mais de 5.000 soldados que abandonaram Maduro e estão na Colômbia ou estão no Peru. E esses soldados prometem que vão libertar a Venezuela da mão do Maduro. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Ó. O documento considera os 5 defensores do Exército como responsáveis materiais pelo ataque ocorrido no domingo passado em uma unidade militar no estado de Bolívar, sul da Venezuela, no qual um homem uniformizado foi morto e rifles de assalto e lançador de foguete foram roubados. 6 soldados foram presos. Mais tarde, em discurso à tropa, Maduro reiterou o pedido. Disse, olha o que Maduro disse, abre aspas, eu espero bons resultados, espero de boa fé, que se cumpra a lei internacional, a justiça, e que enquanto antes esses 5 terroristas estejam nas mãos da justiça venezuelana, disse o presidente. Ele quer que o Brasil devolva, mas o Brasil já anunciou que não vai devolver, que eles pediram refúgio e vão ter acesso ao refúgio, porque ninguém quer ficar na Venezuela, nem os soldados do Maduro. Então parece que o Maduro usa agora essa tática, e agora, meu amigo, que eles resolveram ficar no Brasil, serão tratados sim como traidores, tá? Porque resolveram ficar no Brasil, então pro Maduro e pro exército deles. Mas eu vou dizer pra você uma coisa, o Maduro vai pensar 2 vezes em mandar soldados andarem em Roraima, porque pode correr o risco de todo mundo abandonar o Maduro. O negócio é muito sério, Maduro não tem o respeito dos seus soldados, não tem o respeito do seu povo, ele domina e se mantém no poder pela força, principalmente pela força da Rússia, da China e dos soldados cubanos que estão na Venezuela. Porque se depender do próprio Maduro e do próprio povo da Venezuela, Maduro já tinha saído do poder há muito tempo. Então parabéns aí
o chanceler do Brasil, Ernesto Araújo. Parabéns aí pro pessoal da Operação Acolhida, né, que tem feito esse trabalho tão bonito de resgate e apoio aos venezuelanos. E vamos torcer muito para a libertação desse país tão sofrido, que é o nosso país vizinho, a Venezuela. Ok, pessoal? Eu deixo essas informações aí para vocês, mas a tensão subiu. Vamos ver agora, como vocês viram aí, Maduro dizendo, né? Queremos eles de volta. Queremos que mandem esses criminosos seguindo as leis internacionais. Mas o Brasil demonstra aí que não vai seguir o entendimento e não vai devolver esses soldados, que já pediram para ficarem no Brasil. Então vamos torcer aí para que toda a Venezuela seja livre dessa situação toda, porque o Brasil sofre também com tudo que está acontecendo na Venezuela, principalmente com o deslocamento de tantas pessoas vindo para o Brasil. Ok? Muito obrigado, carinho, da sua audiência. Deixa aí embaixo o seu comentário do que você acha da situação da Venezuela. O que você acha que deve ser feito para se resolver isso, tá? Deixa aí também sua curtida e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Muito obrigado, tamo juntos.